Olá pessoal, eu sou Rodrigo Forcinetti, do Escritório Brasil Salomão. Estamos aqui em mais um episódio do Pod Brasil, um episódio especial, porque é o primeiro que nós gravamos fora do nosso estúdio, lá em Ribeirão Preto. Estamos aqui na nossa unidade em São José do Rio Preto, uma unidade que está sendo inaugurada agora no ano de 2025. Próximo ao nosso aniversário de 56 anos, então já uma ocasião especial por esse motivo. E também recebendo aqui na nossa bancada, um pouquinho diferente daquela nossa bancada do Pod Brasil de Ribeirão Preto, Adriana Neves, que é um ícone, poderia dizer, na liderança feminina, com uma história de vida maravilhosa à frente de um setor que sofreu profundas modificações nas últimas décadas, um setor complicadíssimo. Mas antes de passar a palavra para a Adriana, sempre agradecer aqui a presença do meu querido amigo, companheiro de bancada, que divide a diretoria executiva aqui, doutor Evandro Grilli, obrigado, a quem eu vou passar a palavra, e o Daniel De Luca, que é o sócio responsável pela área trabalhista e o sócio responsável pela nossa unidade aqui em São José do Rio Preto. Então, Evandro, dê as boas-vindas aos nossos convidados, um momento muito especial para nós. Muito felizes de estar podendo chegar a Rio Preto, Chegamos agora no começo de fevereiro oficialmente, embora desde o ano passado a gente já estivesse por aqui fazendo contatos, conhecendo pessoas, E sempre tivemos uma ligação. Sempre tivemos. Rio Preto sempre foi uma região em que tivemos muitos clientes. É um pouco da história da nossa expansão, A gente foi acompanhando os clientes, E agora, aos 56 anos de fundação, a gente chega a Rio Preto, estamos muito felizes com isso, e chegamos a Rio Preto com origens em Rio Preto. O Dr. Brasil teve família que morou aqui um tempão, a esposa Monte Aprazível, região, Temos aqui o Daniel De Luca, que está na nossa bancada aqui hoje, há mais de 30 anos de jornada no escritório, é rio-pretense, e outros colegas que... Gilson, Pedro Henrique, que também são daqui. Então, na verdade, acho que o escritório está meio que voltando para Rio Preto, com todas essas ligações e todas essas origens, embora a gente nunca tenha estado aqui fisicamente, mas Rio Preto se entrelaça, se envolve com a nossa história esse tempo todo. Então, Daniel, nosso coordenador da unidade aqui, sucesso para vocês, é uma alegria enorme dar espaço juntos aí nesse novo caminho. Adriana, prazer te receber. Rodrigo já levantou aqui algumas informações a teu respeito, Estava até conversando, fazia tempo que a gente não se encontrava, Porque acho que há uns 20 anos atrás, mais ou menos, a gente estava envolvido ali com aquela movimentação toda do seu setor. Como o Rodrigo já disse, você é uma liderança aqui da região de Rio Preto, uma liderança feminina, e tem tudo a ver porque esse Pod Brasil está indo ao ar no mês de março, em que a gente celebra de uma maneira muito especial o mês que reverencia as mulheres no mundo, cada vez mais incorporadas ao ambiente de trabalho, ao mundo corporativo. Você nos contava aqui que a empresa existe, a sua empresa existe há 58 anos, num determinado momento ela se infundiu com outro grande grupo e virou uma coisa só, e você nasceu dentro dela, Então, assim, seja muito bem-vinda, mas a gente queria ouvir de você. Quem é a Adriana Neves e o que as pessoas precisam saber da tua história e da tua trajetória profissional? Bom, obrigada, doutor Evandro, obrigada, doutor Rodrigo, obrigada, doutor Daniel, caro amigo. Eu sou Aliás, doutora Adriana, porque é advogada. Acabei de contar aqui uma coisa que poucos sabem. É verdade. Desculpa a nossa falha. Então, aliás, profissão que eu admiro tanto e justamente nunca tive a oportunidade de exercer, mas o quão é importante a gente ter a base, do direito para o dia a dia da gente, Então, realmente é uma profissão que, inclusive, já fica de cara aqui a minha reverência, minha deferência. Sou Adriana Neves, sou aqui de Rio Preto, nasci em Potirendaba, na verdade, também eu tenho muito orgulho, minha família é fundadora lá da Poti, da indústria, nós viemos todos para Rio Preto, eu tinha 6 anos de idade,
Comecei a meu presente de 6 anos de idade, inclusive, foi uma viagem de caminhão com meu pai. Eu ganhei de presente uma viagem de caminhão com meu pai para a indústria de Goiânia. Aos 13 anos eu comecei a trabalhar na revenda. Meu pai estava passando por uma cisão de sociedade com 13, e eu comecei a ir para a revenda ajudar minha mãe. E aí, enfim, quando eu tinha 20 e poucos anos, voltando de uma reunião de Ribeirão Preto, na Antártica, em Ribeirão Preto, a gente sofreu um acidente de carro, meu pai faleceu. E aí eu estava na empresa já, e aí eu segui, aí muitos desafios, né? A fusão da Skol com a Brahma, depois com a Antártica, e aí virou a Ambev, nós éramos revendedores Antártica, poucos revendedores ficariam no sistema, a gente sabia, nós éramos Antártica, enfim, uma longa jornada. A gente comprou o primeiro CDD, o primeiro centro de distribuição direta da Ambev, foi vendido para a gente. Em 2007, a gente fez uma fusão com aqueles que eram nossos arquirrivais inimigos. Eu fui lá atrás do Joaquim, do seu Arthur, e falei, vamos ficar sócio. E a gente fez uma sociedade em 2007. A Conibel está aí atendendo 34 cidades com a Ambev, e somos hoje uma das grandes revendas do Brasil. Se me permite, semana passada ou retrasada, recebeu o selo de embaixador exatamente. da Ambev na convenção. Legal. Exatamente. A Ambev elege os melhores revendedores do ano, e tem um outro prêmio, que são os embaixadores, que são as melhores revendas que historicamente estão entre os melhores. E dia 12 de fevereiro, nós recebemos, então, o título de revenda embaixador Ambev. Fizemos uma festa para comemorar, porque foi muito bacana. E fui presidente da Associação Comercial aqui em Rio Preto, fui a segunda mulher, depois da dona Yolanda Bassiti, fui a 36º presidente, a Associação Comercial, que aqui tem 104 anos, e estou sempre envolvida em ONG, sou conselheira da Alarme, sou conselheira da CIRP, gosto de me envolver em associativismo e projetos sociais também. E o fato de eu ser mulher, doutor Evandro, assim, todo mundo fala, um ícone feminino, já vou começar com algo, poderia até ser um pouco de polêmica, mas é a minha história e eu gosto sempre de trazer. As pessoas sempre me perguntam assim, como é ser mulher num ambiente tão masculino como distribuidor de bebida, porque é muito de força, né? E como é ser a segunda mulher presidente da CIRP. E eu preciso dizer que eu não percebi nada. Olha isso. Você sofreu muito preconceito. Olha, se eu tive, eu não percebi. Perfeito. Provavelmente tem acontecido, mas eu era tão focada e eu tinha uma meta tão bem definida. Você não deixou que pormenores me diminuísse. Mas é claro que com o tempo, e eu fui até chamada a atenção em relação a isso uma vez, e aí eu percebi que eu, sim, precisava me preocupar com outras mulheres que não tiveram talvez a mesma oportunidade que eu tive de um pai que me deixou acreditar que eu podia tudo. E eu trabalhava no meio de muitos homens e eu nunca percebi que eles pudessem ter preconceito comigo, nem pelo fato de eu ser filha do dono, e muito menos pelo fato de eu ser mulher. Então eu, hoje, sim, sou cuidadosa em imaginar que as mulheres, muitas delas tiveram mais dificuldade que eu, mas eu preciso dizer que a gente precisa focar e perder menos tempo. Graças a Deus, tem várias ativistas que estão aí cuidando do tema, mas se a gente focou e deixou como meta um outro caminho, não dá tempo de fazer os dois. A gente especialmente fica atento porque talvez as condições da sociedade hoje em dia permitam isso muito mais do que no passado. Mas eu comecei a trabalhar há 43 anos. Sim, claro. Não, e foi presidente da Associação Comercial num momento delicado, né? Porque, vamos lá, são raros os casos de mulheres que figuraram como presidente no passado. Hoje já temos, Ribeirão Preto mesmo. Ribeirão é uma mulher, Uberaba é uma mulher também, Uberaba, tem algumas. Mas assim, num passado... Mas foi possível, né? Ou seja, você acreditou, você foi lá e fez, né? Aquela frase, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Né? E sem qualquer crítica a ativistas, muito pelo contrário. Não, muito pelo contrário, ainda bem. Ao ativismo, nós temos hoje uma série de mulheres engajadas, proteções, que conseguiram que foram encontrar o seu caminho, mas nem por isso podemos destacar essa sua brilhante trajetória, né? Que sirva de exemplo. Aliás, nós temos no escritório um projeto focado em liderança feminina. Hoje nós temos um quadro que compõe
o nosso quadro hoje é composto por mais de 60% de mulheres. 62% Para Que ser legal, exato, que bacana, 62%. que bacana. E estamos engajados em ampliar, principalmente, o quadro de lideranças. Já temos várias mulheres coordenando grandes equipes e já vai ficar o convite para você Obrigada. comparecer em Vai ser Ribeirão, uma honra, uma honra. bater um papo ou Vai ser uma virtual honra. com as outras unidades. Já fica esse convite aqui. Né? É importante, né, partilhar a experiência, né? Porque, como você colocou, né, há uma característica tua de estar tão focada que não deu nem tempo de ver o que estava acontecendo em volta. Foi lá e aconteceu. Mas muita gente não consegue encontrar esse foco. E assim, você falou uma coisa que me chama muita atenção, que é da onde a gente vem, né? Da onde a gente vem. Você veio de uma casa em que um pai não fazia diferença. Se você era mulher ou se você era um homem, você era uma pessoa com capacidades que ele deve ter visto em algum momento. Então, e muitas pessoas às vezes não têm essa, não vêm de uma origem. Com 6 anos ela já estava estudando logística. Pois é. Logística com 6 caminhão, anos, Caminhão. Na boleia do caminhão. Ganhou de presente de De aniversário. aniversário. Pai, Mas você sabe que... visionário. Pois é. Mas sabe que isso que vocês, que o Escritório Brasil Salomão está fazendo lá em Ribeirão, de incentivar a liderança feminina, de incentivar postos para mulheres, não é só a parte de uma política. É uma estratégia muito inteligente. Porque nesse momento que a gente vive agora, onde realmente liderar pessoas está cada vez mais difícil, o maior desafio de todas as empresas. Totalmente. A mulher leva uma vantagem competitiva. Assim como eu respeito que vocês levam uma vantagem competitiva em muitos aspectos que eu me espelho em vocês e quero aprender. E está tudo bem. Mas, neste momento, a mulher, por humanizar as relações e os ambientes, a sensibilidade, em qualquer ambiente que ela esteja, dá uma vantagem competitiva para ela. Porque eu imagino que, para o homem, ele tem que estar mais atento para fazer isso. E a mulher não, é natural. Não é automático. Exato. Exato, vocês são muito mais pragmáticos que a gente. E eu morro de inveja. E busco, inclusive. Nós somos um pouco mais complexas, mais humanizadas, mais colaborativas. Mas concorda que nesse momento é ótimo. Perfeito. E assim, nós sempre acreditamos, Adriana, lá no escritório, que é justamente nesse entrechoque de competências, virtudes, defeitos, que a gente chega e conseguimos atingir as nossas metas, os nossos objetivos, que não é só apenas questões econômicas, financeiras, é óbvio. Sim. Né? Todo mundo Satisfação trabalha para ter um de retorno, cada um de nós, mas né? é a construção de um ambiente agradável, saudável, que vai contribuir para o desenvolvimento integral de cada um. Por isso, esse é o nosso de vocês, propósito. com certeza. Mas falando da tua trajetória profissional e como empresária, né? Assim, quais são os grandes desafios que você vê para os empreendedores no país? Assim? Quais foram os maiores obstáculos que você encontrou pelo caminho nessas mais de 4 décadas à frente dos negócios e trabalhando num mercado que é tão competitivo, que é o da distribuição de bebidas, né? Distribuição, e inclusive distribuição é um mercado de margem muito baixa, Sim. é um mercado que você não pode errar, então você tem que buscar produtividade incessantemente, só que veja só, toda dificuldade traz uma oportunidade. O que foi a maior dificuldade do nosso negócio sempre foram as nossas margens, sempre estavam relacionados com a nossa remuneração, com as nossas margens. E aqui o ambiente externo, político, econômico, ainda um outro grande desafio. Mas aqui dentro do negócio, esse nosso grande desafio fez com que a gente aprimorasse imensamente a nossa gestão. Veja só, o que era um desafio, se a gente tiver um caminhão com um motor fundido, eu perco o ano. Eu não posso errar. A gente marca e a gente controla quantas vezes o caminhão abre a porta, quantas paradas o caminhão faz. Porque eu tenho que trabalhar com muita produtividade para eu poder ter resultado. Controle de custos absurdo. Controle de custo absurdo. Só que hoje não basta mais você só fazer controle de custos se você não tiver um cuidado genuíno com as pessoas, porque senão elas ficam num ambiente de estresse que as pessoas ficam doentes. Então, isso tudo trouxe também uma oportunidade de aprimoramento de gestão muito grande para a gente. Para o empresariado, em geral, é claro que todas as mudanças econômicas, políticas e insegurança jurídica, nesse momento, realmente é um pipinaço assim,
né, para o empresariado em geral, né? Mas o que eu costumo falar para os nossos colegas empresários, desde quando eu estava na associação comercial e desde quando eu tenho oportunidade, a gente tem que se manifestar, a gente tem que se preocupar, a gente tem que se engajar de alguma forma com tudo que está acontecendo no mundo político e econômico, mas a gente não pode perder o foco do nosso negócio, porque senão aí que realmente o negócio vai degringolar. Então, eu tenho que acordar todo dia, e olha que receita básica de arroz com feijão. Todo dia eu tenho que acordar e pensar, o que eu vou fazer para vender mais? O que eu vou fazer para gastar menos? O que eu vou fazer para aprimorar minha gestão? O que eu posso fazer de melhor no meu ambiente de trabalho para que as pessoas entreguem, né, mais? Basicamente é isso. Fiquei feliz em ouvir, porque mostra que a gente também está caminhando por esse lado, né? Lá no escritório hoje nós temos uma gestão de marketing, uma gestão de pessoas, uma gestão financeira, nós temos a nossa diretoria executiva aqui, composta pelo Rodrigo Evandro, exatamente focando na gestão, né? Além da operação jurídica, a gente tem que pensar o nosso negócio, escritório de advocacia, né? As expansões que a gente faz, enfim. E continuando pegando um gancho, eu fico pensando aqui, na minha concepção, pessoas, elas são cada vez mais importantes para qualquer negócio que envolva pessoas. Né? Hoje nós temos lá no nosso escritório aproximadamente 400 pessoas. Né? Essa também é a sua visão? Como investir e capacitar essas pessoas? Sim. Veja só, Daniel, toda empresa, independente do ramo, se é serviço como o de vocês, se é comércio, independente, ela se baseia sempre em 3 pilares: estrutura, processos e gente. Estrutura por algum tempo, até numa estrutura medíocre, você toca. Sim. Tem escola de base de árvore. Claro que não é o ideal, mas toca. Sem processo, você toca por algum tempo. Eu falo que quando uma empresa está abrindo, né, você tem a fase do vai maluco, né? Então você tem que bater a meta, vender para pagar as contas. Depois a gente vê. Tá no vai maluco, depois vê. Aí você percebe que se você não implantar processo, a tua empresa não vai ter perpetuidade. Sem gente, não abre. Nem um dia. E é gente boa, qualificada, capacitada e motivada. Agora, imagina o desafio que é neste momento, e isso não é de agora. A pandemia tornou evidente, tornou perceptível, mas não é de agora. A gente tem que criar ambientes de segurança psicológica para que as pessoas consigam se desenvolver. Então, eu vim até agora no avião, que, aliás, meu voo cancelou ontem, foi uma loucura, que eu cheguei atrasada aqui. Eu vim lendo uma matéria falando que começou uma pauta de ESG. Isso é uma discussão para mais chopp, né? Brahma. É bom, claro, Brahma, com certeza. Mas, assim, que eu acho que a gente não pode perder, só não pode virar uma bandeira política. Porque tem coisas muito importantes. Toda empresa, que a gente até 2010 chamava de sustentabilidade, que é ética, lucro, que é o G do governança, ética e lucro, se você não tiver, não vai... E depois responsabilidade social e ambiental. Sim. Né? E agora, porque é só mérito, não é agenda woke. Gente, eu fico sempre tentando, não vamos entrar nesses modismos. A gente tem que cuidar das pessoas, porque elas estão dentro da nossa organização, e até para produzir, e até para entregar, e até para ter resultado, nem que for pela estratégia. No nosso caso, não é. É o interesse genuíno pelas pessoas, mesmo. Mas nem que for pela estratégia. Você sabe, nós tivemos um workshop recente, a minha parte na conversa com a equipe foi justamente essa. Eu bati muito em processos e pessoas além da estrutura. A estrutura hoje, como com o escritório de advocacia, ele vai tocar a sua atividade, ele vai atingir todos os seus objetivos se ele não tem uma estrutura tecnológica. Por exemplo com inteligência artificial vindo aí. Quando chegou a pandemia, nós tivemos que virar a chavinha do dia para a noite. Não existia home office na nossa realidade. Mas em 1, 2 semanas nós conseguimos nos adaptar, porque já tínhamos tudo na nuvem, uma tecnologia já bem estruturada, todo mundo
foi embora com o seu notebook para Achando casa. que fôssemos voltar em 5 Todo dias. mundo né? Achando que uma fôssemos semana, voltar, e 10 dias, sei ficamos lá. aí um ano e meio, e até hoje mudou a nossa realidade. Hoje A gente sistema aprendeu aí, um monte de coisa. aprendemos a tirar pontos positivos Claro. desse modelo, né? Processo, porque a cultura está diretamente ligada com processos. Eu preciso ter um padrão de entrega, principalmente no escritório que toma o volume que nós tomamos, né? Eu preciso Imagina. saber que cada uma dessas 400 pessoas vai entregar aquilo que eu prometo quando eu No fecho prazo, o com o contrato. resultado esperado. Então, Com a assim, qualidade. o processo ele qualidade. tem uma importância fundamental. E, inclusive, esses dois fatores no desenvolvimento de pessoas. Porque também não é só dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não, eu preciso dar estrutura. É mais que cordialidade. É Cordialidade lógico. é obrigação. Cordialidade é obrigação, a gente aprende em casa, né? Sim. Como diz o outro, mas a gente consegue desenvolver melhor as pessoas quando eu consigo integrá-la dentro de um processo e concedo Sim. estrutura. Então, achei muito bacana isso que você comentou, mas é óbvio que pessoas estão no centro de tudo, Sim. né? Porque basta uma peça ali que não esteja desenvolvendo muito bem, e aí nós temos os vários fatores num momento que se fala tanto de saúde emocional no ambiente Pois é. corporativo, né? São diários os casos de depressão, infelizmente suicídio dentro de corporações. Então, esse dado ele é importantíssimo. E aí não tem novidade, né? Porque a relação humana ela existe É. dentro como preocupação do ambiente de trabalho. E Eu esse acho que antes modismo as pessoas preocupa um não pouco. percebiam. Exato. Exato. Desculpa do modismo. Não, esse modismo ele preocupa um pouco, porque a gente começa a rotular algumas coisas e esquecer da profundidade dos assuntos, né? Então não adianta eu criar um projeto social lindo da porta para fora da empresa e esquecer o que está acontecendo ali abaixo do nariz de cada coordenador. Então desculpa aí fazer essa reflexão, mas eu gostei muito aí das suas Estou exatamente na considerações. mesma linha. Adriana, você está falando de gente, de negócio, nós estamos falando de estrutura, de processo, né? E o que é o líder ou a líder neste ambiente, especialmente pós-pandemia, com uma geração que não pensa como a nossa geração pensou, que vê o mundo de uma forma um pouco diferente da forma como nós vemos, né? Que a gente sente, a gente lida. Nós acabamos de fazer um rastreamento interno, só 16% da nossa equipe está aqui na nossa faixa etária. A grande maioria está daí para baixo. Né? Abaixo de 30 anos. Abaixo de 30 anos. Então, assim, a gente busca todo dia entender Aham. quem é esse líder deste momento, num mundo tão complexo e propenso a promover alguns retrocessos, ao que parece. Olha só, já que a gente está falando de modismo, a gente trouxe chamar a atenção sobre modismo. Eu acho que nesses meus 43 anos de jornada empresarial, eu já ouvi todas as definições sobre liderança. E tinha uma que, durante algum tempo, eu amei. Assim, era um professor do meu primeiro MBA, lá em 2002, e ele falava que liderar é inspirar as pessoas a darem o melhor de si. E aí, algum tempo depois, eu estava lendo que, nossa, é muito legal imaginar que a gente pode inspirar as pessoas, a gente passa assim, solta um perfume, assim, tá todo mundo inspirado, olha que maravilha, né? Fácil. Mas não é assim tão simples, né? Liderar é garantir o engajamento, é garantir o alinhamento da equipe, então é muito mais que isso. Aí, numa dessas minhas viagens, a tentar isolar o modismo e ver o que vale mesmo, eu cheguei na definição de liderança que eu ouvi na primeira palestra que eu assisti na minha vida há 40 anos. E é o tal do chá. E continua valendo. O líder tem que ter conhecimento, habilidade e atitude. O que mudou? Conhecimento é a parte técnica, agora é a inteligência artificial. Nós temos que saber, gente. Sim. Agora tem uma nova lei. Conhecimento, conhecimento, conhecimento. Só que hoje o conhecimento está muito mais democrático e está acessível para todo mundo. Né? Então, hoje, inclusive, conhecimento não é mais diferencial competitivo. A atitude é o mais difícil de desenvolver. Para a mulher é mais fácil, vocês me perdoem,
Mas a atitude é o que a gente faz quando o filho da gente está com febre a 1h da manhã. A gente não fica deitado. A gente levanta, alguns dão banho, eu não dou conta, eu já mando antibiótico. Mas eu admiro quem faz homeopatia, nossa, acho o máximo. Mas eu não tenho estrutura emocional para ficar dando banho. Né? E a habilidade, veja só, né, o H lá do chá, a habilidade, não é o que a gente tem que desenvolver hoje, diante desse novo ambiente, dessa transformação? Como que a gente desenvolve a nossa habilidade para agir, para lidar com pessoas tão diversas, tão diferentes, e que estão nas nossas organizações, e que estão presentes nos nossos dia a dia. E a gente tem que aprender. Então, a gente tem que ter conhecimento para entender as diferenças. Por exemplo, estou falando agora de diversidade mesmo. Se eu quero promover um ambiente inclusivo, primeiro eu tenho que entender, meu filho fala assim, não, é só respeitar. A palavra respeito é o maior. É verdade, é muito interessante essa visão, mas a gente que não nasceu nessa geração, Sim. A gente tem que aprender a respeitar. Nem tudo é desrespeito, às vezes é só falta de conhecimento. Uhum. E a gente, então, tem que aprender e depois ter habilidade. E a habilidade tem que desenvolver. Tem atributos emocionais envolvidos. Então, tem muita atenção. Terapia ajuda a gente. Muito. Esse eu acho que é o grande desafio. É a habilidade de saber lidar com saber a hora de ouvir. Exato. Saber a hora de não ouvir. Exato. Às vezes você tem uma reclamação que vai te incomodar, mas você fala, não, deixa passar, porque eu sei dessa reclamação. A gente veio falando disso no carro. Exatamente. Né, então, isso tudo é habilidade, né? Não é uma simples técnica para trabalhar o conhecimento, Exato. mas algo que faz parte de todo um preparo emocional, sensitivo. E lidar com essa geração que está chegando agora, esses dias eu estava lendo, nós temos em algumas empresas 5 gerações diferentes trabalhando juntos. Olha, 5? Vocês devem mais ter. ou menos isso. Nós temos octogenários, Olha lá. septagenários, Sexagenários, 40, 50 e 30 para trás. Vocês devem ter 6 gerações. Vocês devem ter 6. Acabei de fazer a conta 6. Exato. Então, assim, é um desafio para a gente até se comunicar. Muito, total. Até se comunicar, a gente tem que aprender. Aí tem líder que fala assim, essa moçada não quer saber de nada, não está acostumado a mudar de faixa muito rápido e a estrutura do escritório. Gente, nós que vamos ter que nos adaptar. Exatamente. Somos nós. O líder Esse que é o não ponto. tiver essa dimensão, ele está fadado ao insucesso total. Esses dias, Daniel, eu estava no almoço com empresários e eu contei uma passagem lá na empresa, né? Uma diquinha boba, mas só para tornar a prática a conversa. A gente estava com muita dificuldade de recrutar conferente. Conferente é quem entra no armazém, conta, confere, né? Hoje tem até leitor ótico, tudo, mas é conferente. Aí, poxa, não consegue. Aí o estagiário do RH falou assim, dona Adriana, ninguém quer ser conferente, mas muda o nome do cargo para analista de supply. Olha isso. Acabou. Ficou chique. Exato. É um pouquinho de glamour. Isso é mas sensibilidade. Eu exato. sinto que no meu currículo talvez vai me dar um pouco mais de valor. E outra coisa, que essa é a dica mais importante, subdivide os degraus dos cargos, os grades, tanto vertical quanto horizontal. Subdivide, para eles terem a sensação que eles estão mudando de etapa mais rápido. Só não pode matar o chefão no final, né? Igual no joguinho. Mas eles precisam ser mais reconhecidos, eles precisam ter mais feedback, eles precisam ter mais reconhecimento. Reconhecimento e meritocracia são coisas diferentes. Concordo. Reconhecimento é parabéns pelo trabalho bem feito. Meritocracia cresce mais quem entrega mais. Exatamente. São coisas diferentes. A empresa precisa ter os dois. Mas eles demandam mais reconhecimento. O líder tem que estar mais atento. E a gente precisa lembrar do que aconteceu conosco. Porque em um determinado momento nós olhamos também para a geração dos nossos pais, dos nossos avós, e a gente rompeu com aquilo tudo. E é o que eu digo, muito na linha do que você colocou, sempre que eu tenho possibilidade de debater isso, né? Não existe nenhuma possibilidade de você frear ou nadar contra correntes de transformação do comportamento humano. Lei da gravidade. Lei da gravidade. E a gente se adapta a tudo. Há 30 anos atrás, a gente não usava celular. Ao mesmo período, a gente não usava internet.
E agora a gente tem uma Não vive inteligência... sem. Não vive sem. Não vive sem. E a gente tem uma inteligência artificial que já chegou e está transformando a vida das empresas e não tem espaço para voltar para trás. Não tem. E aí é que eu acho que vem o diferencial competitivo dessa geração, que nem ela talvez tenha descoberto ainda. Eles já nasceram Digitais. mundo, né? neste mundo Exato. digital. Então eles têm uma oportunidade agora. Quem saber usar vai Quem saber usar vai avançar. A única coisa que precisa entender é que no futuro talvez a gente tenha dois tipos de pessoas. Pessoas que são vassalos da inteligência artificial e as pessoas que ensinam a inteligência artificial. Então o jovem tem que se preocupar em saber que lugar que ele vai ocupar. boa. Porque o que ficar vassalo vai ser substituído, arrancado da cadeira Vai. dele e dispensado. O que for um cara que vai saber fazer a pergunta, fazer a inteligência avançar, construir o prompt, né, que é a palavra técnica para isso, mais adequadamente, esse cara vai fazer a empresa escalar. Escalar. Porque a capacidade de desenvolver, de pensar e de solucionar conflitos com um computador artificial é infinitas vezes maior que a velocidade do nosso cérebro. Então, talvez até com mais precisão. Né? E até para desenvolver o prompt a gente precisa aprimorar também, né? Total. Exato. Porque muda tudo, né? Muda tudo. E é isso. Tá Bom, a gente está chegando em Rio Preto agora, né? E a gente queria ouvir de você, né? Quais são os desafios que você enxerga aqui para Rio Preto? Né? Você já foi presidente da ACIP, atualmente é presidente do Conselho Fiscal do agora. Conselho Fiscal da ACIP. Quais são, o que está na pauta da cidade? Quais são os desafios Sim. da cidade que impactam na vida de quem vive aqui e na vida de quem empreende aqui? Estamos chegando para empreender aqui também, queremos entender isso. Uma consulta ao vivo. Qual o caminho das Espe- pedras? É, o caminho das pedras. Bom, primeiro a gente sempre usa aquela técnica de começar com os pontos positivos, né? Então, Rio Preto, assim como Ribeirão Preto, são cidades acolhedoras, Sim. são cidades com um PIB considerável, com uma renda per capita considerável. Rio Preto é uma cidade que não depende de nenhum pilar econômico, diferente de algumas cidades que depende da citricultura, depende da Uma indústria X. XYZ. Ribeirão muito voltado na questão da cana, Da né? cana, né, das usinas e tal. A renda é muito mais concentrada em Ribeirão do que Rio Preto. Rio Preto é muito mais bem distribuída, tanto a renda quanto os pilares econômicos. Nós temos pilares econômicos muito mais bem distribuídos. Nosso principal pilar econômico é serviço, muito puxado pela área de saúde, inclusive de alta complexidade. Então, vem gente aí do Triângulo Mineiro, do Mato Grosso do Sul, se trata aqui. A gente tem uma população de 500 mil habitantes e uma população volante de 2 milhões de habitantes que está circulando, se tratando em Rio Preto, e isso é o que move o nosso comércio, por exemplo. Né? Nós temos um segmento de indústria menor, o que, na verdade, como o serviço é o maior, ele puxa a renda per capita para cima. E Rio Preto é uma cidade de 80% de microempresas, de empresas familiares. Então, você imagina uma cidade onde a maioria das empresas tem 1 ou 2 funcionários, se a economia dá uma aquecidinha, ele aumenta mais um. Na verdade, aumentou 30% do emprego na cidade. Uma característica bem forte. Exato, e aí dá um boom, falta mão de obra, que é o que está acontecendo agora, por exemplo. Né? Então, isso traz para Rio Preto algumas características importantes e interessantes, mas, claro, alguns desafios também. Então, os desafios, por exemplo, de capacitação. A gente está aí com a notícia da chegada do Instituto Federal a uma universidade federal. Maravilhoso, mas tem que ter cursos que atendam à demanda da cidade. Não adianta eu trazer cursos que não atendam à demanda, à vocação da cidade. Então, nós temos um polo muito importante de tecnologia, a gente tem que ter formação de pessoas na área de tecnologia. Né? E, agora, os desafios de Rio Preto, mobilidade. Rio Preto está aí patrocinando, a Associação Comercial está patrocinando um projeto para ajudar Rio Preto a se tornar uma Smart City. E, então, um dos projetos é digitalizar a cidade, ajudar na mobilidade. Final da tarde, vocês já devem ter visto, a nossa Washington Luiz trava, o pessoal não consegue chegar em Mirassol, o pessoal de Mirassol não consegue chegar em Rio Preto. Então, esse é um dos grandes desafios. Apesar do sufoco que a gente passou em janeiro, né, com 30 mil casos de dengue,
ainda Rio Preto é uma das boas cidades, umas referências positivas em saúde. É referência... Sempre foi muito forte aqui, Sempre né, foi muito Adriana? forte. É referência positiva em segurança. Mas quando acontece alguma coisa, a gente se choca e aí realmente vira uma polêmica gigantesca. Mas hoje, Rio Preto está relativamente equilibrada, digamos assim, nos desafios. Mas, lógico, tem desafios. Desafios de capacitar a mão de obra, desafios de mobilidade, de segurança, de saúde, mas esses dois, como tem em todas as cidades do Brasil. Adriane, só para aproveitar, né, você está à frente aí da CIRP, qual que é o papel da CIRP dentro dessas dificuldades que você mencionou? Como Então, tem doutor sido? Rodrigo, a Associação Comercial aqui de Rio Preto, assim como em todas as cidades, tem um papel preponderante de representatividade do empresariado, mas não é de um segmento só, né? A Associação Comercial, lá nós temos o nosso presidente hoje, o Jean Dyer, ele é da área de tecnologia. O nosso primeiro vice-presidente é da área de tecnologia, e nós temos diretores da área de agronegócio, serviço, comércio tradicional. E eu costumo falar que a Associação Comercial, e Rio Preto tem uma sorte que tem muita instituição importante e atuante. A Associação Comercial empurra o poder público. Associativismo nada mais é, para ficar mais fácil o entendimento, cada um de nós é um tijolinho, e a soma desses tijolinhos forma um muro, uma construção do tamanho do poder público. Então, o papel da associação comercial não é ajudar, por exemplo, não é só ajudar na capacitação, no aumento da competitividade dos seus associados e economia em geral, mas também de estar parceiro ou cobrando o poder público. Porque a associação, ela não é apolítica, ela é apartidária. Sim. Ou multipartidária, porque lá na diretoria tem pessoas de várias vertentes. Mas ela não se posiciona politicamente, partidariamente, mas ela se posiciona a favor ou contra projetos. E a receptividade do poder público com esse papel? A gente teve agora a troca de prefeito aqui em Rio Preto, né? Nós tivemos as eleições municipais. Quem assumiu está alinhado com esses objetivos? Você já conseguiu perceber isso, apesar de pouco tempo? Então, Daniel, no começo, nós temos prefeitos que gostam mais de estar próximos da associação comercial e prefeitos que gostam menos, né? O Edinho Araújo, por exemplo, era um prefeito que não fazia nada sem a associação comercial. O prefeito Fábio Cândido começou agora. Então, o que eu posso te dizer é que eu tenho ido na associação toda semana e toda semana tem algum secretário conversando com o nosso presidente, com os nossos diretores. Eu acho que o secretário do Planejamento, da Agricultura, da habitação, eu tive lá, inclusive, com o secretário, acho que do Planejamento mesmo, enfim, todos eles já estão se reunindo com a associação do desenvolvimento econômico, Mário Elber. Então, eles já estão se aproximando da associação para conhecer os projetos da CIRP e se retroalimentarem, né? Porque se o interesse é genuíno pelo desenvolvimento da cidade, essa aproximação acontece, independente de quem é o prefeito. Já vou dizer, nós temos uma mania, uma cultura de se envolver com as cidades em que nós instalamos as nossas unidades. Então, e sem qualquer papel, tirando o modismo ou algo desse gênero, não. Nós gostamos de nos envolver com as cidades, então já fica até aqui, nesse mês de fevereiro, nós oficializamos a coordenação do Chapter Ribeirão Preto em nome da Câmara do Comércio Brasil-Canadá. Tivemos um evento em Ribeirão Preto, o prefeito compareceu, discutimos a questão da mobilidade, houve um comprometimento oficial da Câmara em trazer os projetos, principalmente que existem no Canadá, e tem um centro tecnológico de startup só pensando em projetos Smart Cities. E então já fica o nosso, né? Uma ideia de unir forças aqui com a associação comercial. A gente pode organizar esse contato e trazer, porque são ideias. Muito bom. Né? Estamos num país onde a educação ela é priorizada e ele me dizia, o pessoal da Câmara, que são vários os projetos voltados para isso. Ele fez um comprometimento com a cidade de Ribeirão Preto. Como nós coordenamos
o projeto no interior, fica aí Que legal, a muito dica, bom. né? E a ideia de podermos trazer para cá Muito também bom, todos muito bom. A esses Alberta, no Canadá, é a terceira cidade do mundo em avanços de inteligência artificial. Que legal. Várias startups, então, assim, e isso está à disposição, né, dos parceiros, dos clientes do escritório, nessa nova jornada da criação do chapter da Câmara Brasil-Canadá, a partir do nosso escritório em Ribeirão, que atende aí todas as nossas unidades do interior de São Paulo. E vocês vão fornecer esses projetos para a prefeitura? A ideia é e justamente inúmeros outros segmentos também. prefeitura, porque, associações. o mercado Brasil-Canadá movimentou em 2024 13 bilhões, né, mais ou menos, de 10 a 13 bilhões. Isso somando vendas de lá para cá e vendas daqui para Sim, lá. sim. E nós somos superavitários, nós estamos vendendo mais para o Mais, Canadá do olha. que comprando. E tem inúmeras oportunidades, especialmente nesse momento ali em que o principal ator ali na América do Norte, que é os Estados Unidos, Sim. está brigando com os vizinhos, né? Sim. Então é hora da gente se aproximar, Ganhar né? terreno, né? Ganhar terreno, acho que o mundo inteiro, né? E oportunidades até para empresas brasileiras que querem ir ao Canadá, porque quando você vai ao Canadá, você se torna uma empresa canadense. E o Canadá é um dos países do mundo que mais tem acordos comerciais com o mundo todo. Olha só. Então, talvez ali via Canadá uma oportunidade. Tratado Oportunidade. internacional com o Brasil para Sim. evitar a bitributação. Olha só, E os que pontos interessante. e os segmentos positivos que tem tudo a ver com a cidade de São José do Rio Preto, agro, saúde. Saúde. É. Seja, Muito sabe? parecido. E uma outra vertente que já fica aqui à disposição, né, da cidade é um caminho nosso via Europa, a nossa unidade em Portugal. A gente está fazendo aqui no mês de março um evento para trazer os nossos sócios de Portugal aqui para falar das oportunidades para empresários brasileiros em Portugal. Então, em 2013, nós recebemos o Cônsul Geral de Portugal, na Associação Comercial, e eles vinham com essa proposta. A gente fez a ponte entre vários empresários daqui que queriam investir lá e de lá também que queriam estar aqui. Foi muito interessante. Aí nós tivemos na Câmara de Comércio de Portugal, mas muito interessante. E em Portugal... E Portugal é muito fácil, né? Muito amigável para a né? gente. Né? Exatamente. Exato, por conta da língua, fica muito amigável. É, né? e assim, às vezes, Portugal é a porta para a Europa. O mercado é enorme. Para o brasileiro, sim. Tem. Mas, assim, e em Portugal já é uma operação que a gente está até um pouco mais avançado, porque nós estamos fisicamente em Portugal desde 2018. Que legal, Nós temos Nos indo escritório em pro Lisboa sétimo e no Porto. Então, assim, a gente já Lisboa e Porto. Isso. Nas duas. tem as duas. E Olha, a gente parabéns. já está lá há algum tempo, conhece bastante as jornadas. Então, são caminhos aí e possibilidades que a gente tem para os nossos clientes, para os nossos parceiros, e que a gente gosta sempre de disponibilizar, ainda que seja nível de levar o conhecimento e a informação, né? Porque para ela se concretizar e virar algum tipo de expansão, tem todo um estudo que tem que ser feito pelos especialistas, mas é um caminho que a gente tem e fica aqui inteiramente bom. à disposição. Muito bem, já vou Você levar. fica aí como canal de comunicação das instituições Muito locais aqui no que É isso, o Rio Preto tem essas instituições que acabam agregando, assim, né? E vai formando esse círculo virtuoso. E as conexões geram bem, assim, a evolução da região, né? É. Com certeza. Círculo virtuoso da Mas, economia. meus amigos, o tempo passa rápido aqui, então, É muito antes de bom. passar a palavra aí para o Evandro fazer as considerações finais, gostaria de agradecer, Adriana, sabemos aí do seu tempo precioso, de você disponibilizá-lo Foi aqui uma honra, um prazer. para nos trazer conhecimento, experiência, mostrar um pouquinho do que é efetivamente uma liderança na prática. Então, gratidão pela sua Eu que presença. agradeço. Muito obrigado pelas oportunidades aqui concedidas, né? Fica o nosso desejo aí de outros encontros. Certamente teremos outros episódios discutindo outros assuntos. Obrigado, Daniel. Parabéns aí pelo trabalho que vem desenvolvendo aí no início das nossas atividades aqui em São José do Rio Preto. Valeu, Evandro. Primeiro episódio aqui na cidade de São José do Rio Preto. Eu acho que começamos aí, subimos o sarrafo, Com hein? o pé direito, né? Com o pé Eu acredito direito, a vocês viu? que a gente teria aqui uma pessoa que, além do coração, uma alma diferenciada, alguém que iria nos ensinar muito, né? Então eu não tenho dúvida nenhuma que nós começamos aqui com o pé direito, nosso primeiro podcast,
acertamos na escolha da cidade, né? Eu sou suspeito, porque sou Tá nascido aqui. Não, acertou. Mas é uma coisa que eu venho falando faz tempo, que eu achava que a gente deveria aportar aqui, somar com o que já tem de bom aqui, né? Com o objetivo de crescer sempre. Então, Adriana, muito obrigado, né, pelo seu tempo. Eu sei que você passou um perrengue aí, cancela voo atrasado, enfim, mas foi muito bom tê-la conosco aqui. Eu deixo com você. Antes de encerrar, quero te ouvir também. Bom, primeiro eu quero, então, no final, desejar que vocês sejam muito bem-vindos a Rio Preto e dizer que, para a gente, é uma alegria muito grande assim, ver empresas como a de vocês, assim, um escritório referência. Brasil Salomão sempre foi referência para a gente, né? Então, vocês chegando em Rio Preto, valida aquilo que a gente fala da nossa cidade. Sim, com certeza. Claro que a gente tem um pouco de ciúme de Ribeirão, né? Eu costumo falar, mas a gente é menor, mas a gente é melhor. Mas isso a gente deixa para um outro show que também vai discutir. E brincadeira, Ribeirão é uma referência, então vocês chegando aqui para a gente é uma honra, um orgulho, valida o caminho que a nossa cidade está aí crescendo. E, então é uma honra eu estar aqui, uma alegria realmente muito grande. Eu que conheço o trabalho de vocês já há mais de 20 anos, conheço aqui o Dr. Daniel bem próximo da gente. Então, só agradecer e desejar muito boa sorte. Rio Preto é de vocês. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Prazer te receber. Um papo muito bacana. Legal ver a tua visão sobre liderança, sobre negócios, sobre como as coisas funcionam. Foi um prazer enorme a gente estar por aqui. Para você que nos acompanhou, esse foi mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão. Se você quiser falar conosco, fazer alguma sugestão, manda um e-mail para o podbrasil@brasilsalomão.com.br ou fala com a gente pelos nossos canais nas redes sociais. O Pod Brasil vai ao ar toda terça-feira às 19 horas, sempre com um assunto novo, um episódio novo, tratando de questões que são de interesse de todos. Eu encerro agradecendo a Rio Preto, a todo mundo da cidade que tem nos recebido de braços abertos. Nós aqui ficamos também à inteira disposição da cidade para que a gente possa devolver um pouquinho do que essa história de tantos anos com o Rio Preto, que o escritório já tinha, possa ser contada daqui para frente de uma maneira mais próxima e presente. Obrigado, São José do Rio Preto, é uma honra para nós estarmos por aqui.